Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso Evangelho Diário. Desejamos a todos uma excelente segunda-feira, um excelente início de semana, com a paz de Jesus em nosso coração. Hoje nós vamos começar o nosso dia, a nossa manhã de reflexão, rememorando uma parábola do Cristo muito especial e rica de ensinamento para todos nós. Por isso a gente sempre convida para que Jesus, o nosso divino amigo, se faça presente aqui conosco, que ele esteja aqui nesses minutinhos de reflexão de seus ensinamentos. E bom, meus queridos amigos e amigas, então vamos juntos lá para o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, refletir o item 5 deste capítulo, que nos traz a parábola do semeador. Essa parábola de Jesus, a cada vez que nós lemos ela, nós percebemos uma nuance, uma camada de ensinamento novo para o nosso coração. Por isso a gente sempre esclarece aqui que esses minutinhos que nós temos de reflexão, nós compartilhamos apenas um de tantos pontos de vistas, de tantas reflexões, de tantos ensinamentos que as passagens do Evangelho e também essa parábola pode nos conceder. Então vejamos que aqui hoje a gente vai compartilhar um ponto de vista de tantos que a gente pode ter de ensinamento sobre essa parábola, que aliás é uma parábola muito especial, ela tem tanto ensinamento para nós ainda nos dias atuais. E ela é narrado para gente que Jesus, estando ali entre algumas pessoas, Cristo vai começar a compartilhar a história da parábola do semeador, que é quando Jesus narra que um homem, um semeador, saiu para semear. Só que ao longo do caminho, ele passou por um terreno pisoteado, um terreno seco, e caiu algumas sementes ali. Mas logo foram arrebatadas pelos pássaros que passaram voando e já pegou as sementes que assim que caíram no chão. O homem continuou o seu trajeto e passou por um terreno ali cheio de pedras, cheio de galhos, um terreno que estava revirado com muitas pedras, e algumas sementes também caíram neste terreno. Só que elas até começaram ali a florescer, a germinar. Só que elas logo secaram, elas logo morreram, porque por esse terreno ter muitas pedras, essas sementes não conseguiram criar raízes profundas. Então, quando veio o tempo, as condições do tempo, ela logo secou. O semeador continuou a sua jornada. E passando mais à frente, ele se depara com um terreno cheio de espinhos, que também cai algumas sementes nesse terreno. Só que os espinhos, as plantas, logo sufocam essa semente e ela nem chega a florescer. Mais à frente, seguindo a sua jornada, ele chega na terra boa. Ele chega no momento que a terra está fértil e ele derrama sobre essa terra as sementes. E elas ali florescem e frutificam e rendem 100, 60 e até 30 vezes mais. Então Jesus vem contando para nós essa parábola do semeador que vai passar por esses diversos terrenos e que ao longo desse percurso dele vai caindo sementes e cada uma vai se desenvolver de uma forma. E hoje nós vamos convidar a todos aqui para a gente refletir essa parábola, tentar compreendê-la um pouco mais, tentar compreender uma das suas nuances de ensinamentos através de uma reflexão que Haroldo Dutra Dias fez sobre essa parábola. E essa reflexão de Haroldo se encontra neste livro aqui, Parábolas de Jesus à luz da doutrina espírita. Nesta grande obra, nós encontramos as parábolas do Cristo e em cada capítulo vai ter ali uma pessoa que vai trazer um comentário, que vai trazer uma reflexão à luz da doutrina espírita sobre aquela passagem. E teremos aqui a parábola do semeador, que vai ser comentada por Haroldo Dutra Dias.
Então, Haroldo, neste capítulo, trazendo uma interpretação, uma nuance da parábola do semeador, ele vem nos atentar a algo muito importante, que é a forma de semear. Algo que por vezes a gente não percebe nessa parábola. Haroldo destaca para nós que é de suma importância a gente rememorar que a forma como nós semeamos na atualidade é muito diferente do que lá da época de Jesus. Hoje, nos dias atuais, a gente ara a terra, prepara toda a terra para depois trazer as sementes, para depois cultivá-las. Contudo, lá na época de Jesus, essa forma de plantio era totalmente diferente. Não se arava a terra para plantar, como fazemos hoje, mas fazia de uma forma bem diferente, bem diversa. Então, como que era feito lá na época de Jesus, como Haroldo nos rememora nesta reflexão? Ele nos esclarece que lá naquela época era feito a colheita. E após a colheita, a terra era pisoteada. E depois que essa terra era pisoteada, era derramado sobre essa terra plantas, galhos, pedras, era jogado ali, revirado pedras ali naquele terreno, então ficava um terreno totalmente misturado. E esse terreno se mantinha assim até a próxima época de plantio. Esse terreno era mantido dessa forma, cheio de pedra, cheio de espinho, cheio de planta, um terreno pisoteado até a próxima época de plantio. Quando chegava a época de semear, os semeadores iam, derramavam as sementes com a terra desse jeito, revirada, cheia de pedra e pisoteada. Eles derramavam as sementes ali e só depois eles aravam. Só depois eles aravam a terra. Olha que interessante isso, olha como que é diferente. Hoje, na atualidade, a gente limpa o terreno, a gente ara a terra e depois semeia. Lá naquela época, não. Lá naquela época, eles pisoteavam o terreno endurecido, deixava as pedras, deixava os espinhos, jogava as sementes ali no meio daquela terra revirada e só depois arava a terra. E é essencial a gente compreender isso, por quê? Quando a gente percebe o semeador passando por esses terrenos, quando a gente compreende essa forma de cultivo lá da época de Jesus, é nos esclarecido que o semeador, ele deixa as sementes cair ali propositalmente. Elas não caem sem perceber, porque às vezes ao ler a parábola, nós temos essa percepção. Parece que ele deixou cair sem querer ao longo do percurso. E não. Essa era a forma de cultivo. A terra, a primeira terra pisoteada, depois cheia de pedras, depois de espinhos, até chegar na terra boa, é todo o processo que ele já passa semeando. Então, as sementes que ele cultiva desde a primeira terra, desde o primeiro terreno até o último terreno, é proposital. E isso, gente, é de suma importância a gente entender, porque lançando um olhar mais profundo sobre essa parábola, a gente pode compreender que o semeador, ele simboliza a ação de Deus, como também o amparo de Jesus a nós. Uma vez que Cristo, ele é o grande governador da terra. Cristo é o grande espírito que nos ampara. Então, o semeador, a gente pode simbolizar ele como a ação de Deus, como o amparo de Jesus através dos seus ensinos, através do seu exemplo. E o terreno simboliza o nosso coração. Com isso, quando a gente compreende que esses diferentes terrenos, a todo momento o semeador semeou propositalmente, a gente consegue entender que a ação de Deus e Jesus é em todos os terrenos. Jesus não derrama seus ensinos sem querer ou sem perceber em terrenos que às vezes são endurecidos, cheios de pedras ou espinhos. E ele só vai derramar propositalmente na terra boa. Não.
Jesus derrama os seus ensinos, Jesus derrama a sua luz em todos os terrenos. Ele semeia em todos os terrenos, do mais endurecido até a terra fértil. Compreende que essa era a forma de cultivo daquela época e é indispensável para a gente compreender isso aqui hoje. Jesus olha por todos, desde os mais endurecidos até aqueles que já estão com a terra fértil. Jesus está semeando, propositalmente. E é interessante a gente perceber que esses diferentes terrenos, todos eles habitam ainda em nosso coração. Nós, como almas enfermas, como almas ainda bem pequeninas no caminho do bem, cheias de imperfeições morais ainda, nós temos todos os terrenos ainda em nosso coração. A gente tem o terreno pisoteado, a gente tem o terreno de pedra, a gente tem o terreno de espinho e a gente também tem um pouco de terra fértil. Porque haverá sementes dos ensinos de Jesus que vão florescer, mas haverá sementes que não irão florescer. Então todos nós temos esses terrenos, a gente não tem só a terra fértil ainda. A gente não tem só o terreno endurecido. A gente tem todos. Para cada camada da vida, às vezes a gente vai ressaltar mais um terreno do nosso coração, um terreno da nossa alma. Então vejamos que esse terreno do nosso coração, ele vai simbolizar aquela terra que vai estar aguardando o semeador, que é os ensinos de Jesus. E aí a grande questão que nós trazemos aqui para refletir é: qual desses terrenos está mais presente na nossa alma, no nosso coração? Qual desses terrenos é que nós estamos semeando os ensinos de Jesus? Em qual desses terrenos nós estamos acolhendo as sementes da doutrina espírita? Será que é no endurecido, na terra pisoteada? Será que é na de espinhos? Então, para isso, nós convidamos a todos para a gente compreender um pouquinho desses terrenos, o que eles simbolizam, porque dessa forma a gente consegue responder essa pergunta, essa grande questão para nós hoje. Em qual terreno estamos acolhendo as sementes de Jesus e as sementes da doutrina espírita? Então, primeiro, a gente tem aqui o terreno endurecido, que é aquele terreno rígido, que os pássaros passam e já pegam, porque a terra é tão endurecida que as sementes não conseguem nem fecundar um pouquinho ali. E esse terreno endurecido, ele simboliza todos aqueles corações que também estão endurecidos, que não estão abertos para fecundar, para acolher as sementes de ensino de Jesus e também da doutrina espírita. Então a gente pode trazer aí como exemplo quando a gente ouve várias vezes sobre a necessidade do perdão, quando a gente ouve sobre a necessidade da indulgência, mas a gente insiste em manter o nosso coração endurecido para perdoar, para ter indulgência. É quando incansavelmente Jesus nos mostra o seu ensino, nos mostra um caminho a seguir e a gente continua endurecidos, rígidos na alma, sem querer se abrir para acolher essas sementes, esses ensinamentos. Então a gente diz que o coração ainda tem uma parte que está endurecida ainda, que não quer se abrir, que não quer se modificar, aquela alma que não quer mudar. O segundo terreno, a gente tem aí o terreno de pedras, que é aquele segundo processo que a gente viu lá da questão da agricultura daquela época, que era jogado, revirado pedras, galhos, plantas, tudo ali ficava tudo misturado. E esse segundo terreno, ele traz muita questão da superficialidade, porque a semente cai ali, mas ela não consegue criar raízes. Ela cai, ela fica, mas ela fica na superficialidade. Ela não cria raízes profundas. E nesse ponto eu gostaria de destacar aqui uma reflexão de Haroldo no comentário dele sobre essa parábola que a gente encontra nesse livro que mostramos lá no início da nossa reflexão. Haroldo vem e nos questiona o seguinte: quão superficial tenho sido em minha individualidade espiritual?
Folhas e flores nem sempre são garantias de frutos. Então, nesse momento, Haroldo, olhando o segundo terreno, ele nos convida a olhar para a forma que estamos conduzindo a nossa jornada espiritual, a nossa jornada no caminho do bem. Que seja dentro da doutrina espírita, que seja como cristãos também, a forma como estamos conduzindo. Será que estamos na superficialidade? Porque Haroldo até nos lembra que Emmanuel nos diz: só frutifica na vida o que se sente. Só frutifica na vida o que se sente. Se nós não estamos sentindo os ensinos da doutrina espírita, se nós não estamos sentindo a reforma moral que a doutrina espírita nos convida, se não estamos sentindo os grandes ensinamentos de Jesus, nós não conseguiremos frutificá-los. Ficaremos na superficialidade. Ou seja, seremos um espírita, um cristão, que vive na superficialidade da doutrina, que não se aprofunda muito, que não trabalha muito para mergulhar realmente e ver quais são os convites morais que a doutrina espírita nos convida. Quando a gente fica só na superficialidade, a gente fica com uma fé superficial, fica com uma esperança superficial, fica com um ânimo superficial para seguir no caminho do bem. Mas quando a gente se aprofunda, quando a gente cria raízes dentro da doutrina espírita, cria raízes com os ensinamentos de Jesus, a nossa fé se fortalece, a nossa coragem se fortalece, a gente cria pilares fortalecidos na nossa alma. Bom, agora como terceiro terreno, nós temos o terreno de espinhos, que é quando as sementes caem ali nesse terreno cheio de plantas e espinhos, mas eles sufocam essas sementes e elas não conseguem nem sequer florescer. E nesse sentido nós podemos pensar na vida espiritual e também na vida material, que é quando nós colocamos a vida material à frente da vida espiritual. E quando nós fazemos esse movimento, a vida material sufoca a vida espiritual. Então a vida espiritual não consegue florescer, não consegue dar frutos, porque a vida espiritual vai lá e sufoca ela. É quando a gente tem a vida material apenas como o único móvel, como a única inspiração da nossa vida. E nos esquecemos completamente da vida espiritual, de dedicar ao cuidado da nossa alma. Quando nós não dedicamos a nossa vida espiritual, a adquirir as qualidades morais, quando nós não dedicamos a cuidar da nossa alma, nós ficamos colocando a vida material à frente. E nesse processo de colocar a vida material à frente, nós sufocamos as oportunidades de crescimento espiritual. Então, esse terceiro terreno, ele nos convida muito a pensar em que momentos da nossa vida a gente tem deixado ele se exaltar. Em quais momentos da nossa vida a gente tem colocado os compromissos materiais como à frente, prioritários, como únicos de atenção na nossa vida e deixado de lado os pequenos momentos que a gente pode ter de crescimento espiritual, de florescimento, de gerar frutos na vida espiritual. Então é de suma importância a gente buscar o equilíbrio. Vejamos que a semente, quando ela cai nesse solo que tem espinhos e que tem flores, se houver o equilíbrio ali, eles vão se ajudar. A semente também vai contribuir para esse processo ali com aquelas plantas que estão ali. Mas se há muito espinho, há muita planta, elas vão sufocar a semente. Isso nos convida a pensar que a vida espiritual e material tem que ter um equilíbrio. E sempre buscarmos colocar a vida espiritual à frente da material. E o que é isso? É a gente colocar a aquisição das qualidades morais. É a gente colocar o cuidar da nossa alma. É a gente colocar o tentar ser cada dia melhor à frente das coisas passageiras da matéria.
Bom, meus queridos amigos e amigas, passamos aqui pelos 3 terrenos, mas está faltando um, que é o terreno da terra fértil. É onde a terra que vai frutificar. E nós vamos convidar a todos hoje a gente refletir sobre esse terreno na nossa reflexão de amanhã, porque ele vai demandar de nós um olhar mais profundo, um olhar mais delicado. Então hoje nós iremos encerrar aqui, refletir nesses 3 terrenos e convidamos a todos para a gente dar sequência amanhã, para a gente ter um olhar de mais estudo, um olhar mais profundo sobre o terceiro terreno, sobre o quarto, me desculpe. E lembremos que esse quarto terreno, ele vai frutificar em etapas. Ele vai frutificar em 100, em 60, em 30. Então, o que será que isso significa para nós? Bom, meus queridos amigos e amigas, vamos encerrar hoje a nossa reflexão com Jesus. Nós agradecemos a todos que tiveram a paciência de estar aqui. Esse momento que a gente dedicou a compreender um pouquinho mais, à luz dos comentários de Haroldo Dutra Dias, a parábola do semeador. E amanhã nós convidamos para darmos sequência. Agradecemos a todos que estiveram aqui neste momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias nos proporciona com tanto carinho e com tanto amor. Nos encontramos amanhã para encerrarmos a parábola, a reflexão da parábola do semeador. Fiquem em paz e que assim seja.